Olá, meus amados, nós vamos agora para a nossa quinta aula, falando sobre algo que, para mim, é algo muito importante nessa questão do ministério, que é sobre a visão da importância que existe na vida das pessoas. Tá? Bom, as pessoas são importantes, querido. Eu costumo dizer que o maior investimento que existe são as pessoas. Foi por elas que Cristo morreu, foi por elas que Cristo se sacrificou, foi por elas que Cristo se entregou. Então, irmãos, a ideia é nós entendermos. A Bíblia vai dizer que o desejo de Deus é que todos os homens se salvem e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Pedro, quando está escrevendo isso, querido, ele está deixando bem claro, o planejamento de Deus é que todos pudessem ser salvos. Então, querido, Deus ama as pessoas. E é nisso que eu quero me basear, isso que eu quero trabalhar. O planejamento dele é esse. Lá em 1 João 3,16 diz assim, ó, conhecemos o amor nisto. Olha que interessante. Que ele deu a sua vida por nós, e nós devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Quem, pois, tiver bens desse mundo, e vendo o seu irmão necessitado e lhe cerrar as suas entranhas, como estará nele o amor de Deus? Meus filhinhos, não amemos de palavras, nem de língua, mas de obra e de verdade. Presta atenção no que ele está dizendo, querido. Ele fala que Jesus deu a vida por nós, como uma demonstração de amor, e nós devemos fazer isso pelos nossos irmãos. Demonstração de amor, querido, ela se faz quando se dá a vida, né? É um sacrifício. Por isso que a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. O deu é o quê? É sacrifício, é entrega. A demonstração do amor de Deus foi dar. Tá? Ele mostra isso, que isso é uma expressão do amor. Expressar amor não é apenas palavras, querido. Tá? É muito mais do que palavras. Na verdade, é um investimento de vida. Eu acho interessante um texto, querido, quando se fala da questão de Lucas 10, 29. É um texto muito conhecido, quando fala da questão dos samaritanos. Tá? Irmão, o bom samaritano. É muito interessante esse texto, porque tem algumas coisas que eu queria trabalhar em cima dele. Tá? Lucas 10, 29, diz assim, ele, porém, querendo justificar-se, disse a Jesus, quem é o meu próximo? Então alguém está perguntando para Jesus quem seria o próximo dele, na questão de abençoar, de poder trabalhar, de ajudar. E Jesus mostra que o próximo é qualquer um, qualquer pessoa que esteja precisando, né? Qualquer um, pode ser o bola da vez da época, tá? E respondeu Jesus e disse, descia um homem de Jerusalém para Jericó, caiu nas mãos dos salteadores, os quais despojaram e espancaram, retiraram, deixando meio morto. Ocasionalmente descia pelo mesmo caminho um certo sacerdote. Irmão, sacerdote era aquele que fazia a obra de Deus, né? É aquele que estava dentro do templo, tá? É aquele que cumpria o planejamento de Deus, e vendo passou de largo. Ele olhou e foi de longe. Tá? E de igual modo também um levita. Levita, querido, ele era da tribo de Levi. Tá? Embora essa questão se ajuntasse, os levitas e os sacerdotes, né, ele também trabalhava para Deus dentro de um outro tipo de ofício, mas também era alguém que estava engajado nas coisas de Deus, no templo, tá? Que vivia as coisas de Deus. Tá? A Bíblia diz que vendo passou de largo também. Não deu atenção. Mas a Bíblia diz que um samaritano, querido, eu não vou aqui ficar falando tudo, mas quando você estuda a história do samaritano, os samaritanos eles tinham uma rincha com os judeus. Eles não tinham nem contato com os judeus. Tá? Eles tinham uma briga, né? Porque, na verdade, para os judeus, o samaritano era uma miscigenação de raça. Eles não eram, eles saíram dos judeus, né? Mas não eram judeus. Eles já tinham sido trabalhado com outras raças, com outros povos. Então, era como se fosse, né, uma miscigenação de raça. Então, eles não tratavam o samaritano como judeus mais. E aqui tinha uma briga, querido. E esse samaritano, justamente ele, foi aquele que teve compaixão. Compaixão, a Bíblia diz que ele se moveu de íntima compaixão. Compaixão, querido, é se colocar no lugar. Né? Quando você se move de íntima compaixão, você diz, poderia ter sido eu. Né? Então, é aquela situação de demonstrar o amor. E a Bíblia diz o quê? De igual modo, o levita passou de largo e ele se moveu de íntima compaixão. E aproximando-se, atou as feridas. Eu quero destacar algumas coisas aqui. Ele aproximou. Irmão, ele não se importou se estava ensanguentado, se estava com situação difícil, se estava, né, ali com alguma coisa. Não, irmão, ele se aproximou, querido, sem se importar. Os outros disseram, não é problema meu, vamos embora, deixa quieto. Ele passou, querido, ali, ele olhou, ele disse, não, eu vou parar, eu vou. E a Bíblia diz, querido, que ele deitou azeite nas feridas e vinho e colocou sobre o seu animal. Irmão, ele gastou tempo ali, querido. Hoje, a maior dificuldade das pessoas tem gastar tempo com o seu próximo. O ministério, irmão, é dar tempo para os outros.
Ah, pastor, a minha vida é tão corrida. Ô, irmão, não importa. A vida de todo mundo é corrida, mas você tem que ter tempo para os outros, querido. Ele gastou tempo, irmão. Ele deitou azeite. Ele colocou sobre um animal. Ele levou para uma estalagem e cuidou dele. Cuidado, as pessoas estão precisando de cuidado. Irmão, hoje em dia, as pessoas elas tratam muito as outras de forma muito simplória. A gente olha e diz, ah, não, tá tudo bem, vai ficar bem, Deus vai abençoar. Não, querido. A Bíblia diz que ele gastou tempo, ele gastou a energia dele, ele colocou sobre um animal. Olha que interessante, querido. Eu não sei se ele estava indo na trajetória, ele teve que voltar para levar para a estalagem, eu não sei como que foi. A Bíblia não descreve, mas talvez ele mudou a trajetória dele. Ele levou, ele cuidou da pessoa. Irmão, nós precisamos ter cuidado uns dos outros. Ministério é isso, querido, é cuidar. É poder ter tempo para cuidar, trabalhar com as pessoas. Tá? E a Bíblia diz assim, ó, e partindo no outro dia, tirou-lhe 2 dinheiro e deu ao hospedeiro. Gastou dinheiro. Não, pastor, eu posso dar até um pouco de tempo, mas dinheiro meu eu não dou. Irmão, a Bíblia diz que ele gastou dinheiro. Ele diz, cuida dele, tudo que gastares, eu te pagarei quando eu voltar. Ele mostrou dedicação, empenho, ele gastou dinheiro, ele gastou o tempo dele, ele gastou energia, ele não se importou com o que queriam falar dele. Irmão, pensa em alguém que demonstrou o que é o próximo. Então, irmãos, a mentalidade hoje, querido, não é simplesmente a gente dizer o seguinte, olha, o meu próximo está ali, Deus abençoe. Não é só de palavras, querido. Ou eu sou um homem de Deus, ou eu amo. Amar, querido, hoje é muito mais do que palavras. Então, querido, nós precisamos entender isso. Amar, irmão, existe um nível de empenho, de entrega, de cuidado, de gastar dinheiro, de gastar tempo. As pessoas não querem. Muitas vezes as pessoas não são dizimistas, não são ofertantes. Irmão, dinheiro é em prol de abençoar pessoas, de alguma forma, com o reino de Deus. As pessoas não trabalham dessa forma. Eu fico assustado hoje, querido, como que as pessoas deixaram de valorizar as outras. Hoje as pessoas se tornaram números, infelizmente. Então, querido, valorize as pessoas. Por quê? Porque Deus valoriza. Mas como que eu valorizo, pastor? Não amemos de palavras. A Bíblia deixa bem claro. Nós não devemos amar de palavras, querido. Nem de língua, ele diz mais de obra, ou de fato e de verdade. É muito mais do que falar. Então, irmão, valorize as pessoas, querido. Gaste tempo com elas. Se dedique. Gaste seu dinheiro, se preciso. Não importa, irmão. Mas faça pelas pessoas, porque Deus valoriza as pessoas. Deus mostra que valoriza. Tem um texto que mostra isso lá no livro de Jonas. É um texto muito conhecido, mas eu queria que você prestasse atenção, né? Na verdade, quando Deus manda Jonas ir para Nínive, ele vai em um caminho totalmente contrário. Ele vai para Tarsis, porque na verdade, querido, ele queria mesmo que o povo de Nínive morresse. O povo de Nínive, ele era um povo que ele não era amigo do povo de Jonas, eles não eram parceiros. Na verdade, eles tinham muita inimizade. E a Bíblia vai dizer que ele fica desgostoso quando Deus manda ele pregar na cidade de Nínive. Ele pega um caminho e vai para Tarsis totalmente diferente. E lá Deus ensina uma lição para ele. Por quê? Ele não chega lá. A Bíblia diz que uma grande tempestade acontece. Ele é lançado no mar. A Bíblia diz que ele fica 3 dias e 3 noites na entranha dos peixes. O irmão fica imaginando o que ele teve que passar para que ele pudesse voltar ao propósito. E a Bíblia diz que no 3º dia Deus se compadeceu dele e o peixe vomitou ele na praia. E quando vomitou ele na praia, querido, ele vai pregar. Ele vai cumprir o que Deus trabalhou. E quando ele vai cumprir o que Deus trabalhou, querido, a Bíblia diz que o povo de Nínive se converte. Irmão, e quando se converte, ele fica irritado, fica irado. Porque não era a vontade dele. Ele queria que o povo morresse mesmo naquela situação. E ele desagradou muito, ele ficou revoltado com Deus. E Deus aqui traz uma das maiores lições para ele sobre o que é, como Deus vê as pessoas. Vamos ler o texto? Lá no livro de Jonas, no capítulo 4, versículo 1. Diz assim: mas isso desagradou extremamente a Jonas. Ele ficou irado. E orou ao Senhor e disse: ah, Senhor, não foi esta minha palavra, estando ainda na minha terra? Por isso que me preveni, fugindo para Tarsis. Ele está dizendo, está vendo, Deus? Por causa disso. Por isso que eu não fui para lá. Pois sabia que era um Deus compassivo, misericordioso, longânimo e grande benignidade, e se arrependes do mal. Peço-te ao Senhor, tira a minha vida. Irmão, pensa num cara que estava desgostoso. Está dizendo, Deus, eu quero morrer. Eu quero morrer. Ele disse, porque melhor é morrer do que viver. E disse o Senhor, fazes bem assim que te ires? O que Deus está dizendo para Jonas? Jonas, é para tanto? Tudo isso, Jonas?
porque o povo de Nínive se converteu, é por causa disso mesmo. Então Jonas saiu da cidade, presta atenção, filho, e se sentou-se ao oriente dela. E ali fez uma cabana, e se sentou-se debaixo dela, à sombra, até ver o que aconteceria com a cidade. E fez o Senhor Deus nascer uma boboreira, uma planta, querido. E ela subiu por cima de Jonas, para que fizesse sombra sobre a sua cabeça, a fim de livrar do seu enfado. E Jonas se alegrou em extremo por causa da boboreira. Então o que Deus faz? Ele se senta na parte de cima, Deus faz uma planta crescer sobre ele, e a Bíblia diz que ele ficou feliz, irmão, com a planta, né? Por cima dele. Trouxe sombra sobre ele, ele ficou contente com aquilo. E Deus começa a ensinar algo para ele. Mas enviou um verme no dia seguinte, ao subir da alva, o qual feriu a boboreira, e esta se secou. E aconteceu que, aparecendo o sol, Deus mandou um vento calmoso oriental, e o sol feriu a cabeça de Jonas, e ele desmaiou, e desejou com toda a sua alma morrer, dizendo, melhor morrer do que viver. Então, o que Deus faz? O mesmo Deus que deu a planta para ele num dia, no outro dia manda um verme, secou e matou aquela planta. Irmão, a Bíblia diz que o sol bateu sobre a cabeça dele, e ele desejou de novo morrer. Deus está ensinando algo para ele aqui. Olha o que Deus disse. Então disse Deus a Jonas, faze bem, que assim que ires por causa da boboreira? E ele disse, faz o bem, e revolta até a morte. Pensa num cara turrão, cara difícil. Deus está dizendo, você está bravo desse jeito por causa de uma boboreira? Ele diz, eu fico revoltado mesmo, até a morte, se for preciso. E disse o Senhor, tivesse tu compaixão da boboreira, no qual tu trabalhasses, nem fizesse crescer, que numa noite nasceu e na outra noite pereceu. E não hei eu de ter compaixão da grande cidade de Nínive, que tem mais de 120 mil homens que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda, e também muitos animais. Qual que é a lição aqui, querido? Deus está dizendo o seguinte, cara, olha a sua cabeça, Jonas. Você está preocupado com uma planta que você não trabalhou nela, você não fez nada por ela, num dia cresceu, no outro dia morreu, e eu não vou ter compaixão da cidade de Nínive, que tem mais de 120 mil pessoas, que não sabe discernir entre a mão direita e a mão esquerda. Irmão, uma pessoa que não sabe o que é mão direita, o que não é mão esquerda, pensa numa pessoa que não tem discernimento de nada. É uma pessoa, querido, que está sendo enganada, é facilmente enganada. Uma pessoa que não tem discernimento de coisa alguma. Ele está dizendo, Jonas, você está preocupado com uma planta, cara. Você está preocupado com uma planta que você não fez nada. E eu não vou preocupar com pessoas. Você percebe, querido, que existia uma inversão de valores na vida de Jonas. Jonas, querido, ele estava preocupado com coisas, enquanto Deus estava preocupado com pessoas. Esse é o retrato da nossa sociedade, querido. Nós usamos as pessoas e valorizamos as coisas. Irmão, na verdade, nós deveríamos, usar as coisas e valorizar as pessoas. Querido, o que Deus está mostrando para ele é o seguinte, ei, Jonas, o importante são as pessoas, querido. Você está numa visão errada, você está num entendimento errado. As pessoas é que são importantes. Irmão, quantas vezes nós fazemos isso, querido? Não damos carona para a pessoa porque a gente não quer estragar o nosso carro. Ah, na minha casa não entra, porque a minha casa é limpinha, é isso, é aquilo. Ah, minha casa não sei o quê, eu não quero gente lá, porque vai estragar. Irmão, eu não pago nada para ninguém, não faço nada para ninguém. Ah, não, eu quero... Irmão, que sentimento egoísta, fora do padrão de Deus, querido. As pessoas são importantes, as pessoas são o maior nível de investimento que existe, e nós deveríamos pensar, querido, da forma de Deus. Querido, muitas vezes as pessoas não têm discernimento, não sabem discernir entre a mão direita e a esquerda. As pessoas não sabem o caminho que estão indo, gente. As pessoas muitas vezes estão indo para o inferno sem discernimento algum do que está acontecendo. E nós que temos discernimento deveríamos amá-las, deveríamos nos submeter àquilo que é a vontade de Deus e se entregar por elas. Pare de valorizar as coisas, querido. As coisas são um instrumento para que a gente possa alcançar as pessoas. Entenda isso. Nós somos mordomos de Deus. Deus colocou coisas nas nossas mãos para poder alcançar pessoas. Tudo que nós temos é dele. A partir do momento que a gente se entregou a Jesus Cristo, tudo que nós temos é dele. Então nós somos mordomos. Nós apenas estamos cuidando para um dia devolver para ele tudo. Porque tudo nós vamos prestar conta. Então, meu irmão, valorize as pessoas, querido. Porque isso que é importante. Gaste com ela dinheiro. Gaste seu tempo. Se dedique. Se entregue. Faça a diferença. Porque esse é o planejamento de Deus. O maior investimento que existe são as pessoas. Ah, pastor, mas e se as pessoas não dão retorno? As pessoas são ingratas. E daí, meu irmão? Você tem que ter a dimensão de entender que Deus, querido, Deus espera que você faça. O maior investimento são as pessoas. Tem um texto
que talvez ele mostre de forma mais clara isso, né, de independente se as pessoas vão trazer retorno ou não, que está lá no livro de 1 Samuel. Eu amo Davi. Nós vamos falar bastante sobre Davi, sobre essa questão de valorizar pessoas. 1 Samuel 23:1. Olha o que a Bíblia diz. Tá? Diz assim, ó, e foi anunciado a Davi, dizendo, eis que os filisteus pelejam contra Keila, saqueiam as eiras. Keila era uma cidade, tá? Um lugar. E consultou Davi ao Senhor, dizendo, irei eu, ferirei os filisteus? E disse o Senhor Davi, vai, ferirás os filisteus e livrarás a Keila. Deus está mandando Davi ajudar os cidadãos de Keila, pessoas que estão passando aperto, estão passando dificuldade, estão em peleja também, e Deus está dizendo para ele, você é colocado, é incumbido de ir lá e ajudar essas pessoas. Olha a resposta dos valentes de Davi, irmão, vê se eles estavam animados. Porém, os homens de Davi disseram, eis que tememos aqui em Judá. Ele está dizendo, nós estamos com medo aqui em Judá, quanto mais indo a Keila, contra os esquadrões dos filisteus. Ele está dizendo, nós estamos dentro da nossa cidade, dentro das nossas cercanias. Estamos com medo aqui. Quanto mais nós irmos para lá, ajudar Keila contra os esquadrões dos filisteus. O que os valentes de Davi estão dizendo, não faz sentido, Davi. Não faz sentido. Nós estamos temendo de medo aqui. Estamos cheios de problema aqui, cheios de dificuldade aqui. O que nós vamos fazer lá? Lutar contra os filisteus, no meio dos esquadrões deles. Então, tornou consultar ao Senhor, e ele respondeu, diz, levanta-te, desce a Keila, porque te dou os filisteus na tua mão. Irmão, é uma coisa meio maluca. Tanto que Davi, ele vai de novo consultar Deus. Ele diz, será mesmo que é isso que Deus quer? Ele vai de novo, e Deus de novo fala para ele. Porque parece algo irracional, querido. Eles também estão temendo, eles também estão com dificuldade, e Deus está dizendo o seguinte, vai lá ajudar as outras pessoas. Vai lá ajudar os outros povos. Então, querido, eu fico pensando no que Deus espera de nós, que mesmo debaixo de dificuldade, a gente possa ajudar os outros. Vamos continuar a leitura. Então Davi partiu com os homens a Keila e pelejou contra os filisteus. Levou gados, fez grandes estragos entre eles. Olha o que a Bíblia diz. E Davi livrou os moradores de Keila. E sucedeu que quando Abiatar, filho de Aimeleque, fugiu para Davi e Keila e desceu com o éfode na mão. E foi anunciado a Saul que Davi tinha ido a Keila e disse Saul, Deus entregou nas minhas mãos, pois está encerrado, entretanto, numa cidade de portas e ferrolhos. Então Saul mandou chamar a todo o povo a peleja, e desceram a Keila, para cercar a Davi e os seus homens. Então, quando Saul fica sabendo que Davi está nessa cidade, ele diz, é agora que Deus entregou Davi nas minhas mãos. Ele está entre uma cidade de ferrolho, ele não vai conseguir sair, eu vou lá e vou destruí-los. E a Bíblia diz que ele junta os homens e desce a cidade de Keila. Olha o que a Bíblia diz, sabendo, pois, Davi, que Saul maquinava este mal contra ele, disse a Abiatar, sacerdote, traze-me o éfode. Ele foi consultar Deus de novo, tá? Ele disse, traze-me o éfode. E disse, ó Senhor Deus de Israel, teu servo tem ouvido, a Saul procurava vir a Keila, para destruir a cidade por causa de mim. Entregar-me-ão os cidadãos de Keila na sua mão? Descerá Saul como teu servo tem ouvido? Ah, Senhor Deus de Israel, faze-me saber ao teu servo, e dize-me ao Senhor, descerá, disse mais a Davi, entregar-me-ão cidadãos de Keila, a mim e os meus homens, nas mãos de Saul? E disse o Senhor, entregarão. Irmão do céu. Imagina só, querido. Davi se arriscou, Davi colocou a vida dele e dos homens dele em risco, por quê? Para salvar os cidadãos de Keila, porque foi uma ordem de Deus. E ele fez isso, querido. Mas quando Saul fica sabendo e vai descer ao encontro de Davi, Davi vai consultar Deus e diz, ei, Senhor, meu Deus, me explica. Ele está vindo mesmo? Se eu ficar aqui, os cidadãos de Keila vão me entregar na mão dele? O que vai acontecer, meu Deus? E Deus fala para eles, entregarão. Imagina o povo de Keila, da cidade de Keila. Não tinha nenhum tipo de gratidão, irmão. Pensa num povo ingrato, querido. Davi deu a vida por eles, irmãos. Davi se entregou no nível extremo para quê? Para que eles pudessem entregar na mão dos inimigos. Ou seja, se Davi espera, o que acontecia? Saul teria ele na mão. Por quê? Porque os cidadãos de Keila entregariam ele na mão. Olha o que a Bíblia diz, vamos continuar. Então Davi se levantou com seus homens, com 600, e saíram a Keila, e foram-se aonde puderam. Ou seja, salve-se quem puder. Vamos sumir daqui. E sendo anunciado a Saul que Davi o escapara de Keila, cessou de sair contra ele. Irmão, vamos tirar algumas lições aqui que é importante. Tá? Querido, não importa a situação. Sempre nós devemos estar dispostos a ajudar os outros e se doar pelos outros.
Davi está fugindo também, está sendo perseguido, está com dificuldade, mas eles foram lá mesmo assim ajudar os cidadãos de Keila. Irmão, você não pode parar, querido, porque você tem problema. Você não pode parar o ministério porque você está com dificuldade. Você não pode parar o ministério, querido, e deixar de ajudar os outros porque também você está passando crise ou você está passando perseguição. Irmão, deixa eu dizer uma coisa para você. As únicas coisas que nos tira do ministério é o pecado, que nós devemos prestar atenção nisso, e a falta de testemunho. Do resto, querido, problemas nós sempre vamos passar. O problema não pode nos arrancar do ministério. O problema não pode nos tirar o foco. Você está entendendo o que eu estou querendo dizer para você? O mesmo apóstolo Paulo, ele escreve em 2 Coríntios 1,3, um texto que nos mostra exatamente essa questão. Irmão, eles estavam com dificuldade, sim, mas nós precisamos ajudar os outros. Olha o que a Bíblia diz. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai de misericórdias, o Deus de toda consolação, que nos consola em toda tribulação, para que também possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação, com a consolação com que nós somos consolados por Deus. Querido, ele está dizendo o seguinte, o ministério é um transbordar. Eu sou consolado por Deus, e com a mesma consolação que eu sou consolado por Deus, eu consolo os outros. Você está entendendo que é um fluir que existe? Às vezes eu preciso ser consolado por Deus, Deus me consola, eu consolo os outros, Deus me consola, eu consolo os outros, e assim sucessivamente. Irmão, nós precisamos entender isso aí, querido. Olha o que ele disse. Porque como as aflições de Cristo abundassem em nós, assim também abundassem a nossa consolação por meio de Cristo. Mas se somos atribulados, é para a vossa consolação e salvação. Ele entendia, querido, que tudo que ele estava passando é para abençoar os outros. E se somos consolados, é para a consolação, e qual se opera suportando com paciência as mesmas aflições que nós também padecemos. E a nossa esperança acerca de vós é firme, sabendo que, como sois participantes das aflições, assim também sereis da consolação. Porque não queremos, irmãos, que ignoreis a tribulação que nos sobreveio à Ásia. Querido, ele vai explicar um pouquinho o que aconteceu com ele na Ásia, tá? Ele vai falar. Pois que fomos sobremaneiras agravados, mais do que podíamos suportar, de modo tal que até da vida desesperamos. Mas já em nós tínhamos a sentença de morte, para que não confiássemos em nós, mas em Deus, que ressuscita os mortos, o qual nos livrou de tão grande morte e livra a quem esperamos que também nos livrará ainda. Paulo está dizendo, a tribulação foi tão terrível, a coisa foi tão terrível que nós passamos na Ásia, a ponto de nós desesperarmos da nossa própria vida. Ele está dizendo, nós já tínhamos a sentença da morte. Irmãos, ele fala, o mesmo que está falando de uma situação de morte terrível, uma situação de crise que ele estava passando, mas ele deixa claro, querido, o ministério é um transbordar. Ele está deixando bem claro, o ministério é eu trabalhando na vida dos outros. Ele estava passando uma crise terrível, querido. Mas ele estava dizendo o seguinte, eu consolo os outros com a mesma consolação que eu sou consolado por Deus. Irmão, e muitas vezes acontece isso na nossa vida, vamos falar a verdade, querido. Quantas vezes, irmãos, eu oro pela família dos outros, enquanto a minha família está com dificuldade, querido. Quantas vezes, irmãos, eu não estou bem, mas eu estou orando por pessoas que não estão bem, querido. Quantas vezes eu estou aconselhando pessoas e dificuldades e crises que elas estão vivendo, o fato que está acontecendo comigo. Eu oro pelas pessoas que estão doentes, muitas vezes eu que estou doente, irmão. Muitas vezes, querido, eu estou orando por pessoas que não têm dinheiro, mas eu também estou sem. Então, na verdade, querido, tudo é um transbordar, irmão, e eu sou grato a Deus por isso, querido. As pessoas é que são importantes, irmãos. Não pare o seu ministério porque as pessoas não te valorizam. Continue, querido, o seu propósito. Continue esse transbordar. Eles estavam numa situação difícil. Irmão, Davi estava numa situação de crise, mas mesmo assim ele foi ajudar os outros. Mesmo assim ele foi viver aquilo que era o propósito dos outros, querido. Irmão, nós precisamos ter essa situação, esse entendimento correto. Não dá para parar o ministério, irmão. As pessoas precisam de nós, querido. As pessoas precisam de você, precisam de mim. As pessoas precisam, querido, do nosso auxílio. Olha o que a Bíblia diz, Gálatas 4,12, Paulo diz o seguinte, olha como que Paulo pregava o evangelho, querido, olha como que Paulo fazia a obra de Deus, ele não parava por causa das situações, não. Ele diz assim, eu suplico, irmãos, que se tornem como eu, pois eu me tornei como vocês. Em nada vocês me ofenderam, como sabem, foi por causa de uma doença que lhes preguei o evangelho pela primeira vez. Embora a minha doença lhes tenha sido uma provação, vocês não me trataram com desprezo, com desdém.
Pelo contrário, me receberam como se fosse um anjo de Deus, como o próprio Cristo. Paulo pregava o evangelho doente, irmão. Paulo pregava o evangelho numa situação de doença. Agora, muitas vezes eu tenho visto pessoal, mas não preciso disso. As pessoas não estão nem aí. Queridão, deixa eu dizer uma coisa para você, meu amado. A visão correta que nós precisamos ter é de amar as pessoas, se entregar pelas pessoas. É viver isso, querido. Viver de maneira forte isso. Porque, irmão, muitas vezes Deus vai usar a gente na situação difícil mesmo. Deus vai usar eu e você numa situação de crise mesmo. Jó, no capítulo 42, versículo 7, querido, olha a situação de Jó. Olha o que Jó teve que lidar, o tamanho da provação que ele teve que lidar. Mas olha o que esse texto fala. Sucedeu que, acabando o Senhor de falar a Jó aquelas palavras, o Senhor disse a Elifas, o temanita: a minha ira se acendeu contra ti e contra os teus 2 amigos, porque não falasses de mim o que é reto, como meu servo Jó. Tomai, pois, 7 bezerros, 7 carneiros, ide a meu servo Jó e oferecei holocausto por vós. E o meu servo Jó orará por vós, porque deveras que aceitarei, para que eu não vos trate conforme a vossa loucura, porque vós não falaste de mim o que era reto, como o meu servo Jó. Então foram Elifas, o temanita, e Bildade, o suíta, e Zofar, o namatita, e fizeram como o Senhor lhes dissera, e o Senhor aceitou a face de Jó. O Senhor virou o cativeiro de Jó, quando Jó orava pelos seus amigos, e o Senhor acrescentou em dobro tudo quanto Jó possuía. Irmão, Jó está numa situação terrível aqui, numa situação terrível. Eu costumo dizer, mais quebrado que arroz de terceiro. Os amigos deles, querido, você vê a situação que eles estavam, ficam 7 dias sentados olhando a situação dele. Imagine a dor, a situação terrível de crise que ele estava vivendo. Imagine, irmão, todo arrebentado. A Bíblia diz que ele se coçava com um caco de telha, estava feia a coisa. Tá? Mas Deus disse para essas pessoas que pecaram contra ele, disse, ei, vocês pecaram contra mim. E quem vai interceder por vocês é Jó. Mas quem era Jó, irmão? Aquele que estava tudo arrebentado. Numa situação terrível. E sabe o que a Bíblia diz no versículo 10? Deus mudou a sorte de Jó, quando Jó orava pelos seus amigos. Enquanto você faz pelos outros, Deus faz por você. Essa é a realidade, querido. Não importa a situação e a crise que você esteja vivendo, não deixe de orar pelos outros. Não deixe de se dedicar pelos outros. Não deixe de se entregar pelos outros. As pessoas que são importantes. O maior investimento que existe hoje são as pessoas, irmãos. Então nós não podemos parar, querido, porque nós estamos vivendo momentos de crise ou dificuldade. O que para o ministério, irmão, é um mau testemunho. O que para o ministério é o pecado, querido. Agora, as dificuldades e as crises, não importa, irmão. Nós precisamos valorizar as pessoas, se entregar por elas. Nós precisamos, querido, nos sacrificar. Pastor, eu estou no momento de crise, Deus vai usar você no momento de crise, querido. Pastor, eu estou no momento de dor, Deus vai usar você no momento de dor. Eu sei que tem pessoas, irmãos, que vão ser ingratas. Aconteceu. Quando Davi está nessa situação, ele diz assim, ei, Senhor, os homens de Keila vão me entregar nas mãos dos inimigos? Ele diz, vão entregar. Pensa num povo ingrato, irmão. O cara arriscou a vida deles, querido. O cara se sacrificou, se entregou, foi lá defender eles. E eles vão se entregar. Então Davi se levantou, a Bíblia diz, com seus homens e fugiram, querido, foi embora. Então, irmão, não é porque os outros vão ou não se submeter a nós, ou vão ter gratidão ou não, o importante é o que nós estamos fazendo e vivendo. O importante é nós termos a motivação correta e para quem nós estamos fazendo. Irmão, nós estamos fazendo é para Cristo, querido. Todo o nosso trabalho é para Cristo. Então, irmão, mais uma vez eu quero falar, a motivação precisa ser correta. É para Cristo, querido. Tá? Então, tem um texto em Mateus 25:35 que fala sobre isso. Tá? A Bíblia diz assim, ó, porque tive fome e me desse de comer, tive sede e me desse de beber, estava estrangeiro e fosse hospedado, estava nu e vesti-me, adoeci e visitasse-me, estive na prisão e fosse me ver. Então o justo responderão dizendo, Senhor, quando te vimos com fome e demos de comer, ou com sede e demos de beber, e quando te vimos estrangeiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos, e quando te vimos enfermo ou na prisão e fomos ver-te? E respondeu o rei, e lhes dirás, em verdade vos digo, quando fizesse a um desses meus pequeninos, fizesses a mim. A verdade, querido, quando a Bíblia está dizendo que você fez a um desses pequeninos, você fez ao Senhor.
Então os justos estão chegando diante do Senhor aqui e estão dizendo, Senhor, o Senhor está falando que a gente foi visitar o Senhor na prisão? Quando foi? O Senhor estava doente, a gente foi visitar o Senhor? Quando? Estava com fome, nós demos de comer. Quando foi isso? Ou com sede, demos de beber? Ou hospedamos o Senhor na nossa casa? Quando fizemos isso? Ou nu e vestimos o Senhor? Quando foi, Senhor? Ele diz, quando você fez a um dos meus pequeninos, você fez a mim. Essa é a visão correta, essa é a percepção correta. Mesmo que as pessoas não valorizem, existe alguém que está te valorizando. Irmão, quando você está fazendo algo para alguém, enxergue Jesus por trás daquela pessoa. Tenha o discernimento correto que você está fazendo é para Cristo. Porque quando você está fazendo a qualquer um dos pequeninos dele, quem está recebendo é ele. Claro, querido, tem pessoas que não vão valorizar, não tem problema, irmão. O grande rei, o Senhor dos senhores, está vendo tudo que você está fazendo, querido. Então é importante nós termos a compreensão exata. Ame as pessoas, querido, valorize elas, lute por elas, irmão. As pessoas são o maior investimento que existe, querido. É o maior investimento. Não importa se você está ferido, se você está magoado, se você está triste com pessoas, mas continue lutando por elas. Continue, invista nelas. Invista. Porque, querido, na verdade, mesmo que elas não dêem nenhum tipo de retorno, o Deus Todo-Poderoso tem visto tudo que você tem feito. Tá? Então, eu quero terminar essa aula. Tá? Nós vamos dar continuidade nessa questão depois, porque tem muito assunto, é sobre isso que eu quero pautar, mas eu queria que você prestasse atenção. Valorize as pessoas. Que Deus abençoe, em nome de Jesus.